O fim do Estado Novo, em 1945, enfrentou mudanças profundas para o Brasil. O governo autoritário de Getúlio Vargas chegou ao fim, devido a pressões internas e externas, especialmente com a derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial. Esse contexto abriu espaço para o início da República Populista, um período marcado por maior participação democrática, mas também por instabilidade. Durante a Guerra Fria, o Brasil alinhou-se aos Estados Unidos, reforçando políticas anticomunistas e laços econômicos com o Ocidente. Nessa época surgiram líderes carismáticos, como o Juscelio Kubitschek e Jânio Quadros, que apostaram no desenvolvimento econômico e na modernização para conquistar as massas. Com Juscelio, o país viu planos de metas, incluindo a construção de Brasília, como um símbolo de progresso e integração nacional. No entanto, essa modernização acelerada gerou grandes dívidas e alta inflação, criando contradições no desenvolvimento. A República Populista, apesar dos avanços, enfrentou crises intensas, como as greves, a polarização política e disputa entre setores conservadores e progressistas. Essa instabilidade culminou no golpe militar de 1964, encerrando o período democrático e abrindo uma nova fase autoritária para o Brasil. Durante a Quarta República, o Brasil viveu grandes transformações econômicas e sociais, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, com o Plano de Metas e o lema 50 anos em 5. Esse plano impulsionou a industrialização, modernizou a infraestrutura e atraiu investimentos estrangeiros, destacando setores como o automobilístico e o siderúrgico. A construção de Brasília simbolizou essa modernização e incentivou a ocupação do interior. Governo de Eurico Gaspar Dutra. Durante o governo de Dutra, houve um alinhamento com os Estados Unidos e a adoção de políticas econômicas de caráter liberal, com foco em fortalecer as relações econômicas e políticas com o Ocidente no contexto da Guerra Fria. Getúlio Vargas. Vargas voltou ao poder com uma plataforma nacionalista, priorizando política de industrialização e proteção da economia nacional. Enfrentou forte oposição e pressões políticas, e seu governo foi marcado por tensões que culminaram em seu suicídio em 1954. Governo de Café Filho, Nereu Ramos e Juscelino Kubitschek. Após a crise e o suicídio de Vargas, Café Filho assumiu temporariamente, seguido por Nereu Ramos, que assumiu o poder sem ter sido eleito e utilizou as Forças Armadas para controlar ameaças de golpe, até a posse de Juscelino Kubitschek, que implementou o Plano de Metas com o lema 50 anos em 5. Este plano promoveu o desenvolvimento econômico com investimentos em infraestrutura, como a construção de Brasília, e incentivou o crescimento industrial. Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito prometendo combate à corrupção e governou de forma excêntrica. Contudo, renunciou inesperadamente após 7 meses, gerando uma grande crise política no país. Governo de João Goulart. Com a renúncia de Jânio Quadros, Goulart assumiu a presidência e tentou implementar reformas de base, visando reduzir a desigualdade social e econômica. No entanto, seu governo foi marcado por uma intensa polarização política que acabou levando ao golpe militar de 1964. A Quarta República, que foi de 1946 a 1964, marcou o retorno à democracia no Brasil, com eleições diretas e alternância de poder, fortalecendo a cultura democrática. Diversos partidos voltaram a atuar, mas a democracia era limitada, pois analfabetos e militares de baixa patente não podiam votar. No sistema presidencialista, o presidente tinha um papel central, mas o período foi instável e com crises e renúncias. A Constituição de 1946 consolidou liberdades individuais e direitos trabalhistas, equilibrando os poderes, mas não avançou na reforma agrária e deixou a população rural desamparada, aumentando a desigualdade entre o campo e a cidade e as tensões sociais. Movimentos sociais e sindicais. Primeiro, a expansão dos sindicatos e greves. Durante a Quarta República, os sindicatos cresceram em influência, com várias greves marcando o período. Trabalhadores buscavam melhores condições, salários e direitos, fortalecendo os movimentos sindicais. Segundo, o papel das forças políticas. Partidos de esquerda, como o Partido Comunista, apoiavam reformas sociais e econômicas, enquanto a direita visava conter essas mudanças, resultando em intensos debates e polarização. Terceiro, é o movimento estudantil. Os estudantes começaram a se organizar, exigindo reformas na educação e maior participação nas decisões políticas, posicionando-se como um grupo de influência crescente. Polarização política e o medo do avanço comunista.
Durante o governo de João Goulart, o Brasil vivia um clima de polarização política intensa. De um lado, havia as forças progressistas, sindicatos e movimentos de trabalhadores que defendiam reformas para reduzir a desigualdade social. Do outro lado, setores conservadores, como grandes empresários, latifundiários e militares, temiam que as reformas de Goulart fossem o primeiro passo em direção ao socialismo. No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos influenciavam o combate ao comunismo no mundo. No Brasil, isso reforçou o medo de que o país se tornasse um regime comunista, principalmente após a Revolução Cubana em 1959, que espalhou o receio de uma ameaça vermelha na América Latina. Tentativa de implementar reformas de base por João Goulart. João Goulart, conhecido como Jango, propôs um conjunto de medidas chamadas reformas de base, que incluíam reformas agrárias, educacional, eleitoral e tributária. Essas reformas visavam diminuir a concentração de terras, aumentar o acesso à educação, democratizar o processo eleitoral e reduzir a desigualdade de renda. A reforma agrária era a mais polêmica, pois propunha redistribuir terras afetando grandes proprietários rurais. Já a reforma educacional buscava ampliar o acesso à educação básica e superior. A reforma eleitoral tinha como um dos pontos o direito de voto aos analfabetos, enquanto a reforma tributária pretendia tornar o sistema de impostos mais justos. Essas propostas geraram fortes oposições da elite e foram vistas pelos setores conservadores como uma ameaça à ordem social e econômica, aumentando as tensões políticas. Apoio dos setores militares e empresariais ao golpe. A polarização levou a um ambiente em que os setores das Forças Armadas, empresários, latifundiários e grupos conservadores, apoiados por parte da imprensa, se organizaram para barrar as reformas de Goulart. Eles alegavam que o governo de Jango estava conduzindo o Brasil ao caos e ao comunismo. Os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo na América Latina, apoiaram os setores conservadores brasileiros e ofereceram suporte indireto aos militares, que planejavam um golpe para derrubar Goulart. Esse apoio foi fundamental para o golpe, pois deu legitimidade e recursos aos militares. O golpe militar e o início da ditadura em 1964. Em 31 de março de 1964, os militares iniciaram o golpe, e no dia 1º de abril, João Goulart foi deposto e deixou o país, exilando-se no Uruguai. O golpe marcou o início de uma ditadura militar que duraria 21 anos, até 1985. O novo regime suspendeu direitos civis, censurou a imprensa, perseguiu opositores, estabeleceu um governo autoritário e implementou uma série de atos institucionais, como o AI-5. Durante o regime militar, o Brasil passou por um período de crescimento econômico rápido, conhecido como milagre econômico, mas ao custo de graves violações de direitos humanos e repressão política. Legado da Quarta República. Primeiro, avanços e limitações. A Quarta República trouxe ampliação da participação política e liberdade de expressão, mas também foi marcada por crises econômicas e instabilidade política, que limitavam os avanços sociais. Segundo, foi o impacto na democracia. Esse período solidificou a importância do pluralismo e nos debates ideológicos, com reflexos na democracia brasileira moderna. Terceiro foi a influência atual. Muitos dos temas discutidos, como a participação popular e os direitos dos trabalhadores, ainda moldam a política e as demandas sociais no Brasil, evidenciando o legado duradouro dessa época.